O mercado anda muito parado. Vendi mais 15% da minha posição total na IMS e estou num dos máximos de capital disponível que já tive enquanto investidor. Portanto, o que é que se passa com o mercado? Está na altura de vender, comprar ou não fazer nada? Vamos já responder a essa pergunta e outras com muita informação que saiu esta semana. Boas pessoal, bem-vindos ao canal Investimento Estratégico e vamos começar por atualizar o portfólio como já é hábito neste canal. Portanto, desde o último vídeo onde eu atualizei o portfólio, eu vendi 15% da IMS, aproveitei a recente subida e o toque no nível 38,2% da Fibonacci pela segunda vez e reduzi mais um pouco da minha posição, pois continuo muito exposto a esta empresa com quase 19% mesmo depois da venda. E esta é a única razão pela qual eu tenho vendido a IMS, pois considero que a tese inicial continua intacta e está num bom caminho para continuar a bater os resultados trimestrais. Com o capital que ganhei com a venda da IMS, fiquei com 16,3% de capital, pois neste momento não estou muito inclinado para comprar, visto que estamos a aproximar-nos de uma temporada de resultados trimestrais das empresas. Mas eu já vou aprofundar isso. Entretanto, para quem não viu estes valores, no mês de março fiquei a 3,7% do desempenho do SP500 e neste momento estamos a 3,8% e empatar a nível do retorno total do portfólio desde que comecei a investir, ou seja, dezembro de 2020. Tem sido uma aventura, mas estou praticamente empatado com o desempenho do SP500 se eu tivesse investido num ETF que copiasse o retorno do SP500 durante o mesmo período. Ou seja, neste momento estou a 0,5% de bater o desempenho do SP500 desde 2020, dezembro. Ainda não tenho os valores do mês de Abril, pois só atualizo estes gráficos mês a mês, no dia 1, mas até agora o mês de Abril está a correr bem e vamos lá ver como é que termina, visto que ainda faltam os resultados trimestrais todos. E agora vamos ver como está o ambiente macroeconómico e começando por um dos gráficos mais importantes, temos o CPI, que é basicamente a inflação. Uma das palavras mais temidas e nos Estados Unidos da América as coisas estão até bastante razoáveis, com uma descida acentuada de 6 para 5% e a superar as estimativas de 5,1%. O mercado não reagiu a esta informação de todo, praticamente nem subiu nem desceu nesse dia, e acho que o mercado está à espera de uma nova informação como os resultados das empresas para o primeiro trimestre, que começaram a sair esta semana, e também estão à espera do que é que o Jerome Powell tem a dizer, ou seja, o presidente do Banco Central Americano. Esta conferência ocorre no dia 3 de maio e, portanto, acho que até lá vamos ter um mercado muito lateral e com pouco volume. Portanto, na América as coisas estão minimamente encaminhadas para voltar à estabilidade nos preços, nos 2% de inflação, que é o objetivo. Continuamos à espera que o mercado imobiliário estanque para puxar ainda mais a inflação americana para baixo. Agora, no outro lado do oceano, na Inglaterra, as coisas não estão nada famosas, porque sim, houve uma descida de 10,4% para 10,1% na descida da inflação, mas nem sequer foi em linha com o esperado, que era 9,8%. Este tipo de inflação tão alta durante tanto tempo é o que mata uma economia. Portanto, não sei qual é o plano da Inglaterra, mas eles definitivamente têm de se apressar para combater estes valores. Agora, cá por casa, temos finalmente boas notícias. Descemos de 8,6% de inflação para 8% em Portugal e de 8,5% na Europa para 6,9%. Agora, vocês perguntam porque é que estamos a descer na inflação a uma velocidade mais lenta que a Europa. E a resposta salta logo à vista em dois parâmetros: alimentação e bebidas e ainda restauração e indústria hoteleira. E uma influencia o outro, porque se os preços da alimentação e bebidas sobem, os preços dos hotéis acabam por subir também para fazer frente a esse aumento de preços. Mas vamos por partes. Portanto, no setor da alimentação e bebidas temos finalmente um ponto de inflexão como deve de ser, a descer de 21,5% para 19,6%, mas ainda mais alto que na Europa. Mesmo nós descendo e a Europa subindo para 17,5% de 17,3%, nós em Portugal continuamos com uma inflação mais alta. Portanto, aqui o aumento de preços tem sido mais acentuado em Portugal que no resto da Europa, o que ajuda logo que a nossa inflação esteja acima da média na Europa. E depois temos o setor hoteleiro e restauração, em que basicamente estragamos tudo. Ou seja, em Portugal subimos de 11,8% para 13,5% num aumento de preços, enquanto a Europa basicamente estagnou.
E para quem está a pensar que o aumento é pouco e não faz muita diferença, deixemos dizer que o aumento é em relação ao ano anterior. Ou seja, estamos a pagar mais 13,5% em hotéis e restauração em relação ao ano anterior e quase 20% de aumento de preços em alimentos e bebidas em relação ao ano anterior. E este tipo de aumentos para um país como Portugal é estrangular o pouco de poder de compra que os portugueses ainda tinham. E com resultados destes na Europa, o Banco Central Europeu não vai ter alternativa se não continuar a subir os juros e estrangular a economia para combater a inflação. E voltando às boas notícias, do lado americano temos o PPI, ou seja, o relatório que indica a inflação do lado do produtor. Desceu 0,5% em relação ao mês anterior, o que é excelente, porque mostra que tanto a inflação do lado do consumidor, ou seja, o relatório do CPI, como do lado do produtor, ou seja, este relatório do PPI, está cada vez mais baixo e controlado. E para reforçar estes dois relatórios de inflação, temos as vendas no retalho que desceram acima do esperado para menos 1%, o que reforça que a economia está de facto a abrandar, o que indica que a batalha contra a inflação está de facto num bom caminho. Pois, se as vendas baixam, os preços deixam de subir devido à lei da procura e da oferta. Portanto, se a procura desce, a oferta não pode continuar a subir. E para reforçar que o mercado está de facto num bom caminho e que eu não sou o único a achá-lo, temos aqui os resultados do JP Morgan, um dos maiores bancos que reportou os resultados do primeiro trimestre do ano de 2023 esta semana, e que podemos ver que a métrica do Provision for Credit Loss baixou. Este valor mostra a quantidade de dinheiro que o banco tem em reserva para cobrir possíveis perdas com empréstimos, que podem vir a não ser pagos pelo devedor. Portanto, uma descida neste valor, que foi o que aconteceu, indica mais otimismo por parte do banco na economia. Portanto, concluindo este segmento, a América mostra estar de facto num bom caminho com o mercado a precificar o último aumento de juros de 0,25% para 3 de maio e o primeiro corte nas taxas de juros para 20 de setembro. No outro lado do oceano, temos a Europa ainda a fazer os possíveis para combater uma inflação que está muito concentrada na alimentação, restauração e no setor hoteleiro. Portanto, é de esperar mais aumentos nas taxas de juro, pondo ainda mais pressão sobre os empréstimos imobiliários e economia na Europa. Depois, olhando para outros indicadores da economia, temos aqui os futuros do gado, que representam o preço de um lote de gado negociado numa certa data e o gráfico não parece estar a dar tréguas, o que não é nada bom, principalmente para a empresa que eu tenho no meu portfólio, com o nome de Texas Roadhouse, onde 56% do menu é carne. Era um risco que eu já tinha avisado anteriormente e continuo de olho porque a carne continua, dia após dia, a ficar cada vez mais cara. Agora, olhando para o petróleo, temos aqui um aumento repentino de cerca de 6% após a OPEC ter anunciado que ia cortar a produção de petróleo. Mas a boa notícia é que, mesmo assim, estamos lentamente a reduzir o preço. Saltando para um dos gráficos favoritos do Fed, ou seja, o Banco Central americano, o 5-year break-even continua controlado perto dos 2%, que é o objetivo do FED. Se este gráfico se descontrolar e subir, é o motivo para o Banco Central americano continuar a subir os juros, mas por agora não há razões para acreditar nessa tese. Até porque o próprio mercado já está a precificar a última subida de juros no dia 3 de maio. Visitando agora os ativos mais arriscados, temos o Bitcoin, que está a descer no preço e a testar os 23,6% da Fibonacci depois de ter superado esse nível há uns dias. Os movimentos do Bitcoin essencialmente servem para me indicar se o mercado está otimista ou não. É quase um reforço do Fear and Greed Index, que neste momento também mostra sinais de enfraquecimento na sua força de otimismo. Isto tudo para chegarmos ao gráfico do SP500, que já vai na segunda tentativa de furar a resistência nos 50% da Fibonacci e sem sucesso, aparenta. Neste momento, não me parece que exista material positivo suficiente para fazer o SP500 superar o nível 4155. Parece que o mercado vai continuar lateral até saírem os resultados das empresas e ouvirmos o Jerome Powell do Banco Central Americano no dia 3 de maio. E para reforçar isto, ainda temos o VIX a furar um suporte muito forte com vários pontos de suporte durante muitos meses. A volatilidade neste momento está, de facto, em baixo, ou seja, o mercado está mesmo a aproveitar este momento para respirar antes de entrar nos resultados das empresas mais importantes. E que empresas temos esta semana? Perguntam vocês. Bem, de importante temos a Coca-Cola na segunda-feira, a UPS na terça-feira, que é um bom indicador de como está a economia, visto que mostra quantas encomendas foram feitas durante o trimestre versus o trimestre anterior. Na terça-feira temos ainda a General Motors, a McDonald's, a 3M, PepsiCo, Spotify, Microsoft, Alphabet, Visa, enfim, uma terça-feira bem recheada com certeza. Na quarta-feira temos a Meta de importante e temos a Teladoc como indicativo para os resultados futuros
da IMSS, já que operam na mesma indústria. Na quinta-feira temos a Caterpillar, que ajuda a perceber como está o setor da construção. Temos ainda a Mastercard e Crocs, que eu tenho no meu portfólio. Portanto, quinta-feira vai ser um dia bem interessante para mim e ainda temos a Amazon, que é sempre uma boa empresa de prestar atenção para perceber como é que a economia está em modo geral. Depois, no final da semana, na sexta-feira, temos a ExxonMobil e a Chevron, como ações ligadas ao petróleo, e Colgate como ações defensivas para tomar atenção se estão a perder pricing power ou não. E antes de terminar o vídeo, só queria agradecer às operadoras em Portugal por ajudarem a contribuir para a inflação em Portugal versus na Europa. Lembram-se do aumento em fevereiro e em março de 7% nas faturas? É verdade. O resultado foi um aumento de 5% no setor da comunicação no relatório da inflação. Obrigado por terem assistido e até já.